Fala rapaziada, ligado aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda. Se você ainda não me conhece, eu falo de futebol todos os dias aqui no canal do YouTube, lá no TikTok e no Instagram também. E agora eu tenho uma novidade pra vocês, eu tenho um Twitter, olha que legal. Vou passar aqui na tela, tá passando as minhas redes sociais, tá? Arroba canal do PH.oficial no TikTok e no Instagram. E agora eu também tenho um Twitter, tá? PH Miranda P, beleza? É só você me seguir lá. E aí no Twitter pretendo postar, fazer algumas críticas, fazer alguns comentários também. Mas uma coisa mais informal, tá? Eu não espere formalidade nenhuma lá no Twitter. Eu vou tentar ser um pouco mais torcedor, né, do que uma formalidade, um jornalista que seja. Tá bom? Então me segue lá que é muito importante para você ajudar a fortalecer no canal. Beleza? Mais uma coisinha que eu queria falar para vocês é, obviamente, para você se inscrever aqui no canal, que é muito importante para mim, tá? Se inscreve aí, não custa nada para você. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu tô postando conteúdo todos os dias praticamente. E também deixa o like nesse vídeo, cara, não custa nada, por favor. Não custa nada para você, mas é muito importante para mim. Então, por favor, deixa o like aí no vídeo se você gostar, tá bom? Vamos começar a falar de Manchester City 3, rapaz, 3-0 no Liverpool, ok? Não é qualquer joguinho, não é um confronto aí de dois times pequenos, são dois times gigantescos e que teve um resultado que ilustra muito bem o momento dos dois clubes, tá? Ilustra muito bem o que é a temporada dos dois clubes, ok? O Manchester City é um time que estava com algumas oscilações, sim. Porém, é um time que já vem mais consistente há um tempinho, tá? Em comparação ao Liverpool. O Liverpool tem oscilações, porém, oscilações agora, nesses últimos jogos. Porque se você pegar a temporada, o Liverpool tem sido muito consistente na temporada. É ruim todos os jogos. É ruim todos os jogos. Tá jogando muito mal. Vem um campeonato inglês pífio, horrível, tá? Não tá nem perto de disputar o título, tá? E esse jogo ilustrou muito bem, né? Porque o que eu acho que foi crucial para esse elenco do Manchester City dar certo é a ascensão, né? Eu vou nem dizer ascensão, mas eu vou dizer a melhora, né? Vamos falar assim. A melhora do Nico Gonzalez, tá? Eu acho que muita gente ainda não coloca muitos olhos nele, mas eu observando a partida, eu vi uma coisa que eu não vi muitas pessoas comentando, tá? Que é justamente a substituição do Rodri. É óbvio que o Rodri é insubstituível nesse time do Liverpool, tá? Um jogador zeraço, talvez um dos melhores aí da década por enquanto, né? E, cara, esse cara é importantíssimo pro Manchester City, perdão. E a gente vê isso nos jogos, a gente viu o quanto ele foi importante na temporada de 23, na temporada de 24, né? E por mais que ele não merecia ter ganhado a bola de ouro, não quer dizer que ele era um bagre, tá? Pelo amor de Deus. Ele não merecia ganhar a bola de ouro, mas ele é um craque, ele é muito bom de bola, tá? Muito bom de bola. E, cara, desde que ele se machucou, o Manchester City não conseguido arranjar uma consistência nos seus jogos. E fica parecendo que tem um buraco. E aí eu arranjei uma forma de explicar. Tá? É óbvio que isso não é a verdade absoluta, mas na minha visão é o seguinte. Quando você perde o seu cara, que é a sua referência no meio campo, na parte defensiva, que é o Rodri, e também na criação, mas eu acho que é muito mais um cara que é um volante mordedor, um volante que tem uma saída de bola excepcional. Quando você perde esse cara, você fica com um vazio no meio campo que foi o Pep Guardiola se virou para tentar preencher de várias formas. Isso aí não tem nada a ver com o Nico Gonzalez, tá? O Nico Gonzalez é um ótimo jogador, mas ele tem função diferente, tá? É uma função diferente. E o Guardiola conseguiu. Guardiola que né, dispensa comentários, a gente vai falar um pouquinho dele, mas vou deixar para falar mais para frente. E o Guardiola conseguiu, tá? Conseguiu arranjar uma função que consiga deixar o Nico Gonzalez confortável e substituir, não a altura, porque aí é muito difícil, mas momentaneamente a ausência do Rodri nesse time do Manchester City, ok? E aí eu acho que as coisas vão começar a engrenar, né, a alavancar as coisas para o Manchester City nessa temporada. Vou falar um pouquinho da classificação antes de analisar o jogo,
tá? Cara, vamos falar um pouquinho, deixa eu abrir aqui pra vocês a classificação da Premier League. Essa é a classificação, o Arsenal lidera com uma pequena vantagem de 4 pontos, digo pequena porque estamos falando de Manchester City na sua cola, tá? E são 4 pontos de vantagem para um City que tá começando a engrenar, tá começando a chegar. E, cara, vai ser um confronto aí que a gente vai poder ver. E muita gente descarta, mas eu não descarto o Chelsea, tá? O Chelsea tá chegando bem. Tá vindo aí de 4 vitórias consecutivas. Não, desculpa, 4 vitórias em 5 jogos, tá? Não foram consecutivas, mas enfim. São 4 vitórias em 5 jogos. É um momento muito bom do Chelsea na temporada. Vem jogando muito bem. Mas hoje o assunto não é sobre Chelsea, então esquece Chelsea. Vamos falar de Manchester City e de Liverpool. Vou focar primeiro no Manchester City, que eu sempre começo pelo ganhador em todos os jogos que eu faço análise, tá bom? Vamos falar do City, cara. O City, ele vinha num momento muito perturbado na temporada, no início, tá? No início da temporada. E isso é fruto de uma montagem de elenco feita em janeiro. E aí, por causa das adaptações, o Manchester City, ele perde muitas peças e repõe com outras. E para você formar um time vencedor, um time consistente, você demanda tempo, tá? Então, essas oscilações são absolutamente normais, visto o contexto que o City estava na temporada, né, com essas novas mudanças, enfim. E aí, por ter bastante tempo, agora consegue engrenar. E aí, como eu já adiantei, muito por conta da função nova que foi dada ao Nico Gonzalez nessa partida, que não só nessa partida, mas nos últimos jogos já em todo, que eu acho que foram cruciais, tá, para essa vitória do Manchester City e para esse momento da temporada também. O City, que já vinha de vitória na Champions League contra o Borussia Dortmund, ganhou bem, tá? E teve reforços importantíssimos nessa partida. Cara, parece que o destino é uma coisa tão incrível no futebol, que é isso que me faz ser apaixonado por esse esporte. Vamos lá, vamos analisar o contexto desse jogo. Esse jogo é marcado por ser o 1000º jogo de Pep Guardiola em sua carreira. E aí você tem algumas coisas assim que você pode destacar sobre esse fato. Uma delas é o fato de que o 1000º jogo da carreira do Pep Guardiola é contra o seu maior rival. É contra o maior rival da carreira do Pep Guardiola, o Liverpool, que muitas vezes foi treinado, muitas vezes não, desculpa, era treinado pelo Jürgen Klopp, e que o Pep Guardiola o considera o seu maior inimigo, digamos assim, entre aspas, da vida, da sua carreira, melhor dizendo. E, cara, foi um confronto que a gente conseguiu ver durante tantos anos e que foi tão legal de ver, que, falando agora como um torcedor de futebol, como um cara que gosta desse esporte, foi tão legal de ver essa disputa, uma Premier League que foi disputada com tanta competição. A gente nunca viu tantos times podendo disputar várias posições, porém 2 times apenas monopolizaram, privatizaram o campeonato inglês e a Inglaterra, que é City e Liverpool. Então é sim a maior rivalidade que temos hoje no futebol inglês, tá? Muita gente fala que é Liverpool e United, City e United, enfim, mas se você analisar, realmente é City e Liverpool nesses últimos anos, com certeza absoluta. E, cara, é mágico, é cinematográfico o 1000º jogo do Pep Guardiola ser contra o seu maior rival. E mais cinematográfico ainda, eu acho, é a partida como foi jogada e quem decidiu esse jogo e quem foi o melhor da partida do Manchester City. E aí eu vou citar o nome dele. Estamos falando do autor do terceiro gol, Jeremy Doku. Cara, o Doku, ele foi excepcional nessa partida, tá? Excepcional. Pouquíssimos erros
na partida que eu não consigo me lembrar agora de um erro, por exemplo, de drible que ele tentou. A praticamente todos os dribles que ele tentou, ele acertou. Foi excepcional. E aí, a grande característica do jogo do Doku foi justamente o seu drible, a sua magia, o seu 1 contra 1, né? A elasticidade de seus dribles, enfim. Foi ele conseguir fazer disso a atuação dele ser a principal do jogo em que o Pep Guardiola faz o seu 1000º jogo. E por que isso é importante? Porque, cara, se você analisa a carreira do Pep Guardiola, muitas vezes, durante muitos anos e até atualmente, tá? Até atualmente, infelizmente, a gente tem pessoas que pensam dessa forma. A gente vê pessoas, jornalistas, né? Eu não sou jornalista, né? Pretendo cursar jornalismo, mas ainda não sou jornalista. Mas sou um amante de futebol e sou apaixonado por futebol. Sou uma pessoa que tem como inspiração o Pep Guardiola, que tem como referência, né, o técnico mais influente do século, tá? Que é o Pep Guardiola. E, cara, ver jornalistas que têm diploma, que têm uma carreira, né, consolidada até, enfim, que seja, dizer que Pep Guardiola engessa jogadores, que Pep Guardiola inibe a capacidade de drible de diversos jogadores, é um absurdo por completo. Se você acompanha minimamente os jogos do Pep Guardiola na sua carreira, seja no Barcelona, seja no Bayern de Munique, seja no Manchester City, você vai ver que em nenhum momento ele privou a capacidade de drible dos seus jogadores. Isso foi dito com o Savinho agora há pouco no Manchester City. E essa partida do Jeremy Doku foi um tapa na cara. Foi uma atuação magistral para dizer, olha, o Pep Guardiola nunca fez isso com seus jogadores, nunca. E a gente viu na partida de ontem, tá? Foi uma partida excepcional do Jeremy Doku, que praticamente passou por cima do Bradley, jogador que é promissor, que, né, enfim, fez uma ótima partida contra o Real Madrid, mas que não conseguiu parar Doku, que estava imparável na partida de ontem, tá? Vamos falar um pouquinho do contexto da partida, tá? Vamos falar um pouquinho do decorrer do jogo, né? Estou puxando aqui os números da partida para vocês darem uma olhada, tá? E, cara, logo de cara você vê a principal característica do jogo, talvez, que seja a quantidade de chutes que o City deu e a quantidade de chutes que o Liverpool deu. São 17 chutes contra 7 do Liverpool, sendo que 6 do City no gol e apenas 1 do Liverpool no gol. O que a gente pode ver? É óbvio que números não falam sobre o jogo, tá? Eu sou do time que não analiso apenas números para falar de jogo, e eu tenho como principal argumento o fato de que o Brasil finalizou mais. Se você pesquisar, você vai ver. O Brasil finaliza mais que a Alemanha no jogo do 7-1. E aí, pô, eu acho que esse argumento joga por terra todos os argumentos que são a favor de dizer que números dizem o que foi a partida, tá? Enfim. E, cara, a gente analisando esses números, a gente vê um pouquinho do que foi a partida, tá? Que foi uma dominância completa do Manchester City para cima do time do Liverpool, tá? Foi uma dominância que ilustra muito bem o momento na temporada dos dois times, que ilustra muito bem a fragilidade da defesa do Liverpool e a eficiência dos times do Pep Guardiola. Como eu falei, é o 1000º jogo dele, com mais de 700 vitórias na sua carreira, com um aproveitamento de mais de 70%. Você tem noção do que é isso? E um fato que eu acho que talvez seja o mais assustador de todos. Em 1000 jogos são 40 títulos. 40 títulos, tá? É praticamente um título por 25 jogos. A cada 25 jogos um título por média, né? De média aí de títulos, enfim. Cara, é absurdo o que esse cara
faz no futebol, o que esse cara é influente, o que esse cara conseguiu transformar esse esporte chamado futebol, tá bom? Mas vamos voltar a falar da partida, vamos voltar a falar de City e Liverpool. Cara, o City começa o jogo já indo pra cima, já atacando, e numa dessas jogadas, o Jeremy Doku, como eu já elogiei muito e vou continuar elogiando pelo que ele fez nessa partida, o Jeremy Doku, ele vai numa jogada pela esquerda, né, ele consegue passar dos seus marcadores, e na hora de finalizar ele tenta tirar do goleiro, que era o Mamardashvili, né, e nessa tirada, né, nessa puxada que ele dá para a direita, o Mamardashvili acaba derrubando ele, tá? E aí muita gente tem uma interpretação diferente, né? E sempre vai ter, tá? Uma arbitragem que, aliás, foi um pouquinho confusa, tá, no jogo de hoje, mas não acho que interferiu no resultado da partida, não, tá? Porque o resultado da partida foi bem condizente do que foi o jogo, tá? Um 3-0 bem aplicado pelo Manchester City no time do Liverpool, que foi extremamente inconsistente durante a temporada e que mereceu tomar esse placar, tá? Mas aí voltando, é um pênalti que eu achei que foi pênalti mesmo. O joelho do Mamardashvili atinge o Doku, né? Que eu vi gente falando que ele se jogou no chão e tal, mas cara, eu não acho que ele tenha se jogado, tá? Não acho. Se você olhar em câmera normal, né? Sem ser a câmera lenta, você vai ver que, cara, ele tá em uma velocidade alta e qualquer toquezinho em velocidade alta vai desestabilizar o jogador e vai fazer com que ele caia. Mas deixa eu só voltar aqui para ficar mais pertinho de vocês, né? Pronto, agora eu estou aqui. Bom, e aí, cara, eu acho que foi um pênalti muito bem marcado, mas que não adiantou muita coisa, porque o Haaland foi lá e perde o pênalti. Aliás, um pênalti muito mal batido pelo Haaland, tá? É bom destacar isso. O Haaland, ele não tem um aproveitamento tão bom em batidas de pênalti, é uma coisa que eu acho que ele precisa treinar mais, se ele quiser fazer disso um alavancador da sua quantidade de gols na carreira, né? Enfim, eu acho que realmente ele precisa treinar, porque não tem um aproveitamento tão bom assim em batidas de pênalti. E o Mamardashvili faz uma defesa relativamente tranquila, tá? A batida foi meio fraca do Haaland, né? Foi relativamente tranquila a defesa, né, do Mamardashvili. E aí, um pouco depois, aos 28 minutos, é algo em torno de 30 minutos, uma jogada do Matheus Nunes, lateral, que aliás fez uma boa partida também, tá? O Matheus Nunes, brasileiro, aí, naturalizado português, fez uma ótima partida no jogo de ontem. E ele faz um cruzamento em que o Haaland, e aí se redimindo, né, perdeu o pênalti, mas aí acaba cabeceando de forma magistral, tirando qualquer chance do goleiro georgiano fazer a defesa, tá bom? E aí o City abre o placar, abre o que seria um jogo magistral desse time do Pep Guardiola. Alguns minutos depois, cerca de 10 minutos depois, aos 37, 38 minutos, tem um escanteio para o time do Liverpool, que chegou poucas vezes, tá? O Liverpool chega poucas vezes, e eu vou comentar um pouco quando for falar mais aprofundadamente do Liverpool, tá? E chega, nas poucas vezes que chegou, não consegue fazer o gol, exceto em uma chance. Essa chance que eu acabei de falar, né? Aos 37 minutos aproximadamente, uma bola cruzada no escanteio do Szoboszlai, o Virgil van Dijk cabeceia, e aí, de forma natural, o Robertson abaixa, né? Ele abaixa porque a bola tá passando por cima dele, entendeu? Então ele faz esse movimento aqui e a bola passa por aqui. E ele tá em posição de impedimento, tá? Porém, se você olhar a câmera de frente, você vai ver que ele não atrapalha em nenhum momento a visão do Donnarumma. Nenhum momento. Em nenhum momento ele atrapalha a visão do Donnarumma. E na regra diz que o jogador que está em posição de impedimento, né, o gol só pode ser anulado se o jogador que está em posição de impedimento interferir na visão do goleiro e não que ele esteja na direção, na trajetória da bola. Então, eu acho que é um gol que deveria ser marcado, ok?
Então, de certa forma, o Liverpool foi prejudicado, tá? Mas eu acho que isso não interfere no resultado e tal, justamente porque o resultado foi o que a partida, né, disse, né? O resultado diz o que a partida foi realmente, tá? Então, o gol ele deveria ter sido marcado, foi uma arbitragem meio confusa, tá? Muitos cartões amarelos, é o árbitro aí com maior média de cartões amarelos no campeonato inglês inteiro. E, enfim, é um gol que deveria ser marcado, e aí, de certa forma, o Liverpool sendo prejudicado na partida, na minha visão, ok? Mas, enfim, um tempo depois, já nos últimos minutos do jogo, um escanteio para o Manchester City, em que uma jogada ensaiada, o próprio Nico Gonzalez, que já elogiei nesse vídeo, falei da função dele um pouquinho nesse time do Manchester City, finaliza de fora da área. E aí eu vi muita gente falando que foi falha do Mamatishvili, mas, cara, acho que não foi, cara. A bola desviou e é muito rápida, né? Muito rápida essa bola que desvia e mata completamente a chance de defesa do Mamatishvili. O goleiro georgiano tira ele da bola. E é um chute que desvia, né? O Nico Gonzalez ele chuta de fora da área, de meia distância, e acaba desviando. Não lembro agora qual foi o jogador que desviou, tá? Mas ela desvia no meio do caminho e mata completamente as chances de defesa do goleiro georgiano, tirando aí e fazendo 2-0 pro time do Manchester City, ok? E aí o time vai pro intervalo. E, cara, agora eu vou falar um pouquinho do Liverpool, né? Vamos falar um pouquinho do Liverpool, porque eu acho que eu tô focando muito no City, né? Cara, o Liverpool, eu disse que o City fez grandes mudanças no seu time, só que ele fez em janeiro. Ele fez isso em janeiro, na janela de janeiro. Ele vendeu muitas peças e repôs essas peças com outros jogadores, enfim, que tem mais promissores, né, digamos assim. E aí, o Liverpool ele também faz isso. Tá? O Liverpool também faz isso. Ele pega, ele vende grande parte dos seus jogadores. Ele vende o seu lateral direito, vende o seu meio campo, vende o seu ponta esquerda, vende o seu centroavante, enfim. E você contrata vários jogadores para essas posições, tá? Inclusive o cara que custou 130 milhões de euros, né? Agora não vou saber se é euros ou libras, desculpa, mas que é o Florian Wirtz, que mais uma vez faz uma partida apagada. Tá? Ele começa de titular e a única bola que eu lembro agora que ele deu, que foi uma jogada boa dele, foi uma bola que ele deixa o Gakpo, pode ser? Na cara do gol, né, que acaba perdendo. Não vou lembrar se foi o Gakpo agora ou se foi o Ekitike, tá? Peço perdão, mas acho que foi o Gakpo, ok? Não, minto, foi o Ekitike sim, com certeza, foi o Ekitike, porque o Wirtz que sai para a entrada do Gakpo, então não tem como ele ter dado o passe pro Gakpo, enfim. E aí, cara, o Wirtz faz mais uma vez uma partida apagada. Ele que faz uma partida ok contra o Real Madrid, tá? Eu comentei no pós-jogo lá do Liverpool e Real Madrid e falei que, cara, ele poderia ter jogado melhor? Poderia, mas ele faz uma partida ok, tá? E isso vem muito da mudança de posição dele, da mudança de pensamento do Arne Slot. Então, o Arne Slot ele vem tentado muito, parece que de qualquer maneira o Wirtz ele precisa estar no time só porque ele custou 130 milhões. Enfim. E aí ele coloca ele na direita, cara, que ele não se sente muito confortável, tá? Eu acho que ele não se sentiu muito confortável jogando na direita. E aí finalmente ele vai e joga pela esquerda e melhora um pouco. Porém, ele volta a oscilar e joga muito mal essa partida de ontem contra o City. Mas aí falando de novo da partida da situação do Liverpool. É um time que fez vendas e repôs essas vendas com grandes contratações e são grandes mudanças no time, principalmente o time titular. E a grande diferença do City pro Liverpool, como eu já havia comentado, é que o City fez isso em janeiro. O Liverpool fez isso agora, nessa janela de agosto, de agosto, outubro, enfim. Essa é a grande diferença. A diferença crucial que faz o Liverpool oscilar tanto nessa temporada, oscilar até para menos, né?
fazer partidas horríveis, fazer atuações horríveis. E, enfim, isso foi crucial para que o Liverpool tenha perdido a partida de hoje. Já mais pro meio do jogo, né? Deixa eu puxar aqui só para falar o número exato. Aos 63 minutos do segundo tempo, ele que faz uma partida magistral. Cara, tem uma jogada dele que ele faz na ponta esquerda, né? Pra cima se não me engano foi o Bradley, né, que tava marcando ele o jogo inteiro, e que foi nulo na partida, né? Aliás, vou comentar um pouquinho. Mas é uma marcação dupla, né, em cima do Doku, com o Bradley e o Gravenberch, se eu não me engano, tá? E que o cara me lembrou muito não sei porquê, mas eu vi a jogada idêntica, acho que o William fazia. O William, que jogou no Chelsea, agora tá no Grêmio. Na época dele no próprio Chelsea, no auge dele, cara, que é uma jogada assim que ele corta pra um lado e depois corta pro outro, tirando a marcação, né? E, enfim, deixa os marcadores assim, desculpa o termo, na merda, né? Enfim. E, cara, é uma partida magistral dele que logo no lance seguinte a esse, ele tem a chance numa bola recebida pelo O'Reilly, lateral esquerdo do City. E ele mete a bola no ângulo, um golaço magistral para coroar essa atuação incrível, tá? Essa atuação que é simbólica, né, para o seu treinador, o Pep Guardiola, e para encerrar com chave de ouro essa atuação do Manchester City, tá bom? Para finalizar, vou fazer algumas pontuações que eu acho que seria interessante a gente fazer, que é de dois jogadores, do Salah. Primeiro, tá, vou falar do Salah, que, cara, o Salah, ele mais uma vez só faz uma partida apagada. Ele já tinha feito na melhor atuação do Liverpool nessa temporada, que foi contra o Real Madrid, ele não aparece bem, tá? E o Liverpool, o Salah, desculpa, ele perde uma chance que não pode perder, cara, não pode perder, não só ele, mas o outro jogador que eu queria falar também, que é o Gakpo, que, cara, as duas maiores chances do Liverpool no jogo, o Liverpool desperdiça. Não é essa chance só, mas a grande maioria das chances criadas pelo Liverpool, as poucas que tiveram, o Liverpool não soube aproveitar. E isso é uma característica dos jogos do Liverpool, tá? Nessa temporada. É um time que cria muita chance, que consegue até criar algumas oportunidades, mas não consegue convertê-las. Tá? E aí eu já não sei se é um erro de mental, um erro de posicionamento dos jogadores, mas que, cara, o Salah, ele perde esse gol pra cima do Donnarumma, que é um gol que ele não costuma perder, tá? E o Gakpo, acho que até mais, porque é o gol que não pode perder de hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma aquele gol pode ser perdido, o gol que o Gakpo perde, tá? Ele estava debaixo da trave sem goleiro. Então você não pode perder num jogo desse tamanho, da importância que tem pro Liverpool, ele não pode perder aquele, tá? Não pode, em hipótese alguma. Esse foi o vídeo, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não esquece de deixar o like, que é muito importante pra mim. Não custa nada pra você, mas é muito importante pra mim. Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tô fazendo conteúdo todos os dias, valeu? Vou passar mais uma vez aqui pra vocês verem as minhas redes sociais, beleza? Tá aqui passando na tela, @canaldoph.oficial, no Instagram, no TikTok e lá no Twitter agora também, @phmirandap, beleza? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, é muito importante. Valeu, tamo junto, é nóis!